Vamos ver esse aqui da nostalgia. É iceberg de novo, é iceberg de novo. Mas vamos aproveitar quem tá falando de TV. Tá aqui, ó. O iceberg das vinhetas perturbadoras brasileiras. Eu achei interessante quis trazer pra cá. Se tinha uma coisa que assustava a gente enquanto assistíamos TV, era se deparar com certas vinhetas. Mas não vinhetas comuns, como aquelas que nos trazem nostalgia e saudades, e sim aquelas mais cabulosas, que por algum motivo nos deixavam com medo, ou com uma sensação diferente e perturbadora. Então, eu resolvi juntar várias delas aqui e montar um iceberg, mas apenas focando na televisão brasileira. Agora, presta atenção aqui no recado. Pode ser que você tenha algum medo muito específico e ele não esteja aqui nesse iceberg, e é por esse motivo mesmo. Ah, mas você se esqueceu da abertura do Siga Bem Caminhoneiro porque eu tinha medo e tudo mais. Então, é que eu escolhi aqui os medos mais generalizados. Eu, por exemplo, tinha medo da vinheta do Sábado Animado, mas isso é algo muito específico, sabe? Então não coloquei aqui no iceberg. Mas você pode comentar aqui embaixo, vai que alguém tem o mesmo medo que você. Então a gente começa dos medos mais light e popularzinhos, e a coisa vai ficando mais tensa e obscura, camada a camada. Beleza? Então bora para o iceberg. Parou. Não sei se vai dar pra ver. Mas fui escrever agora aqui raio-x aqui no celular. Aqui. Para escrever raio-x scanner. Ele botou aqui, ó. Raio-x de roupa de verdade. Raio-x de verdade pela câmera. Meu irmão, não é possível que alguém parou. Não, eu quero um raio-x de verdade. Eu quero um de verdade. Não. Não. Não tem como não começar esse iceberg com o mais comentado medo televisivo chamado Vinheta do Plantão da Globo. Aí é assustador mesmo. Só de escrever o roteiro eu já sinto uma sensação estranha, um frio na espinha. Imagina quando do nada ela aparece na programação da Globo. Parece que é a gente que tá caminhando pra morte com essa vinheta. Aliás, existem muitos plantões marcantes e se vocês quiserem, isso pode virar um iceberg também. Bom, nas décadas de 70 e 80, eu achava esse plantão bem mais assombroso. Plantão Globo informa em edição especial. Porque eram aqueles plantões que tinha só uma locução e uma tela preta escrito plantão. O plantão do Jornal da Globo informa. O governo acaba de decidir um novo aumento dos combustíveis. Na verdade, a Globo começou a veicular plantões da maneira que a gente já está acostumado lá em 1991. O primeiro foi exibido em 21 de maio de 91, interrompendo o filme do Top Gun lá na sessão da tarde, e foi apresentado pelo jornalista Celso Freitas. E na ocasião foi informado que tiraram a vida do primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi. Só que só meses depois foi criada uma vinheta com aquele tema que parece que a gente vai ter um mini ataque do coração, que é do maestro compositor João Nabuco, e a animação é do Hans Donner, sendo o primeiro boletim nesse formato, noticiando uma tentativa de golpe na União Soviética. Outras informações a qualquer momento. Supercine é um programa de televisão brasileiro, sendo uma das sessões de filmes da Globo desde 1981, quando era exibido nas noites de sexta-feira, ficando fixo aos sábados desde 1984. Muita gente diz que sente uma sensação estranha ao assistir essa vinheta. Uns dizem sentir medo, outros melancolia, outros solidão, outras pessoas dizem que é devido aos filmes que eram exibidos no Supercine, que eram filmes assim, mais pesadinhos, né? Diferente dos filmes da sessão da tarde, por exemplo. Nossa. Há até quem sinta conforto com ela, mas são casos raros. A maioria tem uma sensação estranha, inclusive eu. Sério, me dava uma sensação de solidão muito grande ao assistir essa vinheta.
vinheta do início dos anos 80 o que eu acho sentia super chique. Um feeling de que tá tarde quando você escuta essa vinheta, velho. Quando essa vinheta toca, é sinal que tá tarde já. Mas aí essa segunda já muda a coisa, já deixa uma sensação meio estranha no ar. Essa vinheta de abertura foi composta pelo Roger Henry, que já trabalhava na Globo. E ele disse o seguinte sobre ela: recebo um monte de mensagens assim. Aquela música que toca no Supercine é sua? Como que é o resto da música? Queria ouvir ela inteira. Não existe uma música inteira. Eu fiz uma vinheta de apresentação de programa e eu fiz em cima de uma imagem e está no ar desde 1982. Porém, com o passar do tempo, eles fizeram uma versão completa do tema do Supercine, que tem uma duração de 2 minutos. Não dá pra eu colocar aqui inteiro, mas é bem interessante ouvir essa música completa. 1, 2, 3, 4. Que massa! Eu curti, aí eu curti. Outra vinheta super comentada que causava uma sensação perturbadora e bizarra sem um sentido aparente eram as vinhetas do horário de verão. Existem eu me vários incomodava estilos também, não dessas sei explicar. mas a que mais me dava medo era essa aqui. Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio em 1 hora. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Sério, a sensação que me Engraçado dava que era de que os aliens aqui a iam gente do invadir a minha Nordeste, casa do nada. Tipo, eu meio acho nada a que ver, mas sei lá, me dava pouquíssimas uma vezes sensação tivemos muito horário de estranha essa verão. vinheta aqui. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Algumas pessoas diziam sentir medo com essa abertura do M voador da manchete, passando uma sensação de que se tratava Eu de ficava com medo, eu me lembro. Mas pra mim a única coisa que eu sinto com ela é saudades de um tempo que não Eu volta eu mais, tinha medo, onde tudo era mais porque quando eu era simples, pirraia, mas minha mãe dizia havia que eu mais acordava de vida. 5h30, 5 Eu da manhã. falei sobre ela no meu iceberg de medos do SBT, Ei, Jesus mas do aqui SBT falarei era outra assustador vez mesmo. sobre a vinheta do Jesus do SBT. Não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem. A vinheta, que era Jesus Cristo iluminando o ambiente escuro, era sempre exibido no encerramento do programa Porta da Esperança, apresentado por Silvio Santos no SBT durante as décadas de 80 e 90. Eu encontrei informações bem bacanas em um blog, e segundo Daniel Laureno Jr., que foi o produtor, diretor e editor da vinheta, essa vinheta não era exatamente para o Porta da Esperança. Na verdade, ela foi criada como uma campanha de mensagem de Natal, só que depois ela foi usada pela produção de Porta da Esperança. A narração dela foi feita por Ramos Calheiros e era um locutor de rádio, televisão e filmes, além de ser especialista em trailer de cinema. Já o Jesus foi interpretado por um jovem estudante paulista de Mogi das Cruzes, encontrado por acaso por Daniel na rodoviária do Tietê. E a música de fundo era do músico e compositor grego Vangelis Papatanassiou. Devo ter falado esse sobrenome tudo errado. Vangelis Papatanassiou. Pessoas já relataram ter medo da vinheta do Cine Belas Artes, mas isso na verdade está mais relacionado aos filmes exibidos nela do que na vinheta. Essa vinheta não tem nada de assustador, eu acho ela bem chique pra falar a verdade. O que impactava mesmo eram alguns filmes exibidos por lá. Eu vi do Cine Belas Artes. Cine Belas Artes, neste Vi sábado, pouquíssimos filmes 10h30 lá. da noite. Na Wiki Scary Logos, onde temos um compilado de várias vinhetas medonhas, tem a categoria Brasil, e lá eles adicionaram essa vinheta do Maurício de Souza Isso não dá Produções. medo, não, pô. E bom, aproveitando o Isso caso, aí eu gostaria de saber se bem realmente bosta, né? alguém tem medo dela, ou se Não. alguém tinha medo dela. Eu só sinto saudades quando eu vejo essa vinheta, porque eu me lembro da época onde a gente assistia a Turma da Mônica na escola em dias chuvosos, ou Eu quando meu pai nunca vi alugava Turma os da Mônica VHS na da escola, Turma da não. Eu Mônica vou em uma ligar pra meu sexta-feira. Mas e colégio. quanto a vocês?
Por que não fizeram o que podiam por mim? Porque hoje eu sou um adulto amargurado. O Linha Direta tem 3 Aí fases, dava uma medo, em tá? 1990, Aí a segunda é entre total 1999 I'm e afraid, viu? 2007 e a nova que é de 2023. E em cada Aí é programa medo. são abordados crimes Transbordava reais, medo. divulgando detalhes e também Até hoje, se eu ver o do edifício Joelma e o Máscara de Chumbo, eu peido gelado, viu? linhas telefônicas para que os espectadores pudessem dar pistas sobre os criminosos. E muitos foram presos e punidos graças a esse programa. Aliás, isso era um motivo pra gente ter medo do programa, porque às vezes o criminoso estava foragido, e a gente, quando criança, ficava morrendo de medo de ser a próxima Porque ele vítima. dizia, pode Ligue para tá a linha aí, direta. é da tua Rio de casa, Janeiro meu patrão. 2547 9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Mas não era só o programa em si, e sim a sua vinheta de abertura que já dava aquele frio na espinha, até porque eram casos reais. Eu tinha postado sobre isso no meu iceberg de medos da TV Cultura e foi a partir desse vídeo tinha em medo de dar questão uma que eu preguiça. descobri que mais pessoas também sentiam algo estranho ao assistir essa vinheta. Nada. Eu sentia algo meio perturbador, como se eu tivesse que ficar em alerta porque alguma coisa iria me assustar. É como se eu sentisse que em seguida teria algum jumpscare do nada. Também me dava uma sensação de vazio, como se não tivesse nada além de mim encarando aquela vinheta. É que dia de e eu sei que quarta não faz eu tinha sentido, ficado mas meio eu senti a ocupado, mesma coisa com Gabriel. essa vinheta da Mas vou Disney voltar. Video. Muitas pessoas na internet dizem que tinham medo do top de 5 segundos da Globo. Eu, no caso, não tinha, mas achava bem irritante. Atenção, Eu achava emissoras da irritante o Rede barulho. Globo para o top de 5 segundos. Pra Eu quem só não sabe, gostava. essas daqui também já Eu só gostava do top de 5 segundos quando era dia de Copa do Mundo. Eles faziam, atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Aí faziam as contagens. Aí começava comercial da Brahma, comercial do não sei o que. E ia começar jogo do Brasil, né, velho? Copa do Mundo. Aí era um bicho demais. Meu irmão, não tem como ser feliz quando tá passando nem Olimpíadas e nem Copa do Mundo, velho. São dois períodos que são maravilhosos, velho. Seja o Brasil como tá. É muito massa, velho. foram vinhetas da TV Cultura, que não possuíam a sua logo como de costume, contando Meu irmão, você lembra que quando teve a Copa Coreia-Japão, a gente acordava tipo 3 da manhã, 5 da manhã, pra ver jogo da Copa, velho? Eu estudava de tarde, eu não perdia aula, mas quem estudava de manhã não tinha aula na manhã, no dia de jogo. Putz grila, velho. apenas com as iniciais RTC e esse efeito sonoro por trás. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas da Fundação Padre Anchieta. Nunca vi, não. Convenhamos que o Rá-Tim-Bum era um Rá-Tim-Bum me programa dava medo. infantil bem psicodélico. A abertura não. Era Eu bom tinha medo demais, do professor mas temos Tibúrcio. que concordar, né? Eram vários quadros diferentes e professor eu também já Tibúrcio me falei deixava sobre eles no cagado, iceberg peidava de medos Chandelle da de medo. cultura. Porque as pessoas Olha relatam aí, ó. que tinham medo de quase tudo nele. Do professor Tibúrcio, a esfinge, o pinguim da geladeira, os porquinhos tomando banho e por aí vai. Mas aqui eu estou me referindo ao medo ou sensação estranha que muitas pessoas tiveram ao assistir a vinheta do Senta Que Lá Vem História. Vinheta essa que tinha mais de uma versão. Senta, que lá vem a história. Não, o meu já era o outro. Mas isso aí é clipe, isso aí é creepypasta, viu? Se você nasceu entre os anos 80 e 2000, eu tenho certeza Jonathan. que você já se deparou com alguma vinheta bizarra da MTV. A do ioiô.
É a mais bizarra que tem pra mim. Falta de criatividade, confusão, Desliga a TV e vai ler um livro. burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro. Eram várias e não dá pra citar todas aqui. Pra falar a verdade, eu já falei um pouco dela assim em um dos meus vídeos aqui no canal, e muitas delas eram bizarras propositalmente, né? Sim. Elas tinham a intenção de chocar o público mesmo, de ser algo A que me diferente. incomodava é a do ioiô. Só que elas acabavam assustando a gente também. E são vários relatos. Eu lembro que tinha comunidade no Orkut falando a respeito do tema. E calma que esse tema de vinhetas da MTV vai aparecer ainda aqui no Iceberg, ok? Aqui eu tô falando só de uma maneira generalizada, porque realmente eram muitas vinhetas de abertura que por conta de sua estranheza deixavam uma sensação perturbadora ou deixava a gente com medo mesmo. Mas a MTV antigamente ganhou por causa disso, né? Que ela era a TV do diferente, né? Ela era diferente do que as emissões normais eram. Cara, não, peraí, agora me desculpa, mas eu vou ter que ver aqui no meio do vídeo. Sai da frente. Comercial da MTV Ioiô. Isso aqui. Isso aqui me dava medo por algum motivo. Não faz sentido nenhum, eu me incomodava. É esse final aí que me incomodava. Bem, vamos voltar. Mais uma vez, na Wiki Scary Logo, lá estava as vinhetas da Som Livre na categoria Brasil. E realmente, certas vinhetas dela causam uma sensação estranha ao assistir. Muitas pessoas relatam que tinham medo delas, sendo assim parte de seus traumas de infância. Sério que isso aí incomodava os outros? Ok, essa aqui pode ser engraçada para alguns, inclusive para mim, mas para outros foi um grande trauma Esse é a televisivo. massa, eu achava massa. E aqui eu massa. falo da vinheta de abertura do Domingão do Faustão, mas mais precisamente aquela onde temos o Faustão gigante. Olha, isso aqui para mim é uma das melhores aberturas da televisão brasileira. Você estava assistindo ao SBT, quando do nada se deparava com uma vinheta sinistra dizendo que os 22 dias estão chegando e que era uma espécie de contagem regressiva. Ué? Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando.
A gente logo ficava se perguntando sobre o que se tratava aquilo, mas também deixava a gente meio assustado, né? Tipo, 22 dias, mas pra quê? Ainda mais naquela época que tinha aquela lenda do bug do milênio, que falavam que nos anos 2000 o mundo iria acabar e não sei mais o que, eu nem me lembro como era exatamente essa lenda. Até que depois que se encerrou a transmissão dessas vinhetas com a contagem dos dias, todos nós ficamos sabendo que na verdade era a contagem regressiva para a estreia do programa Show do Milhão. Ou seja, o Silvio, se aproveitando da situação, teve a brilhante ideia para assim prender a atenção do povo e conseguir uma boa audiência com o novo programa. O que deu certo, mas deixou a gente morrendo de medo também, né? A Rede Tupi tem várias vinhetas, disso já sabemos, mas essa aqui, por incrível que pareça, tem um ar meio sombrio devido à música escolhida. É como se eles já estivessem prevendo o destino final da emissora. Algumas vinhetas de distribuidoras de vídeos aqui no Brasil eram bem nostálgicas, como a do Mundo Mágico, por exemplo. Mas outras causavam uma certa estranheza, como a da Look Filmes e várias outras. E aproveitando o assunto, vocês lembram da vinheta da UBV? O BV, para quem não sabe, é a União Brasileira de Vídeo. E na época, eles usavam as fitas coloridas como uma maneira de combater a pirataria. Eu lembro que tinham as fitas coloridas, aí tinha uma espécie de selo e não sei mais o que, e falavam que essas fitas tinham uma qualidade superior e tudo mais, que a pirataria é ruim. Só que eu falando aqui, né, até parece bonitinho. As vinhetas tinham um ar bem medonho, assim, pelo menos pra gente quando a gente era criança, né? Preste bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Prepare-se. A UBV, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente, ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. Ah, e a locução dessas vinhetas foram feitas pelo saudoso Jorge Ramos. Essa vinheta do SBT é também daquelas que para alguns é engraçado, para mim isso aqui é engraçado, mas para outros dava um certo medo na época. O Clone, novela essa exibida no início dos anos 2000, abertura pra mim é a melhor abertura de novela Globo, que já existiu. Sendo até reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A princípio, melhor novela e não melhor tem nada abertura. demais na abertura, mas ainda lá nos anos 2000, na época old school da internet, pessoas diziam que essa abertura escondia uma mensagem subliminar. Em determinado momento da abertura, ao pausar o vídeo, você poderia ver a imagem de um monstro, ou sei lá o que é isso aqui na tela. Alguns até diziam que era a própria imagem do capiroto. É não, pô, é só um cara rodando com imagem espelhada, tá ligado? Dessa abertura. Existiam muitos vídeos sobre mensagens subliminares na época, e boa parte deles contava com esse caso de O Clone, o que na época, no auge dos meus 13 anos de idade, me deixava com medo. Eu assumo, eu ficava com medo dessa vinheta. Há décadas atrás, a TV Cultura e suas afiliadas, assim como vários outros canais educativos da América Latina, tinham os direitos de exibições de várias produções da Transtel, que é conhecida hoje como DW, que é aquele canal alemão que eu não sei pronunciar o nome. Sabe as histórias do Velho Urso? Então, lembra que às vezes enquanto era exibido aparecia a logo da Transtel lá no canto da tela? Era por conta disso mesmo, tá? Só que às vezes, dependendo da produção exibida, eles exibiam antes a vinheta da Transtel, que existem vários modelos, mas uma em questão me dava muito medo, que é essa aqui.
E não só em mim. Depois eu descobri que mais pessoas também tinham medo dessa vinheta. Antigamente era bem comum que a programação da TV se encerrasse em determinado momento do dia, ou melhor, de noite, só retornando na próxima manhã. Claro que depois de um tempo, a gente sabe que as madrugadas televisivas passaram a existir. Aliás, eu tô em processo de criação de um iceberg nesse tema. E se tinha uma coisa que assustava a gente, eram as vinhetas de encerramento e por vários motivos. Bom, primeiro é que já tava super tarde e às vezes só dava a gente acordado em casa enquanto todo mundo já tinha ido dormir. E aí tava só a gente acordado, tudo escuro, aquela vinheta de encerramento. E que vinhetas de encerramento, hein? As próprias vinhetas de encerramento deixavam a gente morrendo de medo. Sério, tinha aquela vinheta do SBT, do satélite. Isso aí não é feio, não. Isso dava medo. Isso aí dava medo. E além dessa, tinha aquela da Globo também. Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros raios de sol. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global. E várias outras davam uma sensação estranha porque logo após a vinheta, geralmente ficava uma tela estática. Sim, significava que tava sem programação aqui no horário. Em algumas emissoras, como a Cultura, eles até deixavam o horário passando na tela e uma musiquinha de fundo, o que deixava a coisa um pouquinho mais light, né? Mas aí nós vamos para o próximo medo relacionado a vinhetas, que quando aconteciam de madrugada, meus amigos, o negócio era cabuloso demais. E do nada, uma vinheta de manutenção. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Isso é clipe, tá? E mais uma vez, temos Rá-Tim-Bum aqui no iceberg. E dessa vez para falar sobre um caso que eu já comentei em um vídeo meu e várias pessoas, aliás, muitas pessoas relataram o mesmo medo, além de uma sensação estranha ao assistir a vinheta de abertura do Rá-Tim-Bum invertida. Mas tudo ao contrário é cabuloso, pô. Isso aí é pra minha burrice. Por que ia ver isso aí ao contrário? Por qual motivo aparente, bem de vez em quando, eles exibiam a abertura do Rá-Tim-Bum, só que ao contrário. E não dá pra saber quantas vezes exatamente ela foi exibida, mas foi mais de uma vez. Além de não existir uma explicação pra isso, é algo bem nonsense e bizarro da TV Cultura. A sessão era de comédia, mas a vinheta, meus amigos, dava medo. Não é da minha época, mas só de ver os vídeos aqui dela, rapaz, isso, eu pô. teria muito medo dessa vinheta se eu fosse criança e assistisse isso na época. A música é gostosa, mas o clipe é estranho demais, pô. Que merda é essa?
Segundo o Memória Globo, a abertura do Fantástico é uma atração à parte do programa, que preza pela inovação desde sua estreia em 1973. Antigamente tinha Mas o umas que eles não aberturas esperavam que era é que invocada. várias pessoas teriam medo dessas aberturas. As Bom, nós aberturas do temos a primeira Fantástico era bem abertura de trabalhada. 73, Mas hoje tem em dia não também tem a de mais não, né? 76 a 79, a de 79 a 83, a de 83, mas é a de 87 que tem várias pessoas também relatando que tinham medo. Era um show artístico as aberturas do Fantástico. Depois nós temos a de 94. Isso aí eu tava com um ano de vida, não faço nem ideia. E após isso, elas apenas se tornaram vinhetas mais curtas. Sim. Você tinha medo da vinheta do Fantástico? Comenta aqui. No SBT existiam umas vinhetas rápidas que contavam com a narração de alguma frase do Chico Xavier. E aqui eu acho que é algo mais ou menos parecido com a vinheta do Jesus do SBT. A mensagem é bonita, mas a forma que foi produzido causava um certo medo. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. Chico Xavier. Que clipe. Isso não foi divertido não, isso foi assustador. A gente sabe que a MTV no Brasil, ela também tinha uma programação mais ousada, mais diferente. Eu já falei aqui das vinhetas da MTV, só que essa em questão eu preciso relatar aqui o caso, porque o negócio foi tenso. Entre março e setembro de 2002, em todos os horários, a MTV mostrou uma vinheta de 45 segundos que continha mensagens subliminares. Além de ser bem bizarra, eu tinha muito medo dessa vinheta, pra falar a verdade. E até hoje eu sinto uma coisa estranha assistindo ela. E é claro, existe um motivo pra isso. Se tratavam de frames contendo conteúdo pornográfico. Eram todos 180 frames. E de acordo com informações da Folha de São Paulo, o truque funcionava da seguinte forma. Como cada 1 segundo de imagem da TV tem 30 frames, dispersamente eram inseridas figuras mais 18, que duravam apenas um quadro, a fração de tempo equivalente a 1 segundo dividido por 30. Dessa forma, o ser humano não consegue captar conscientemente imagens nessa velocidade, então ele não vê, mas o cérebro capta e armazena a informação. E isso é um exemplo clássico de imagem subliminar. Dizem que apareciam até imagens de mulheres em relações sadomasoquistas. E reza a lenda de que nas fotos tinham garotas menores de idade, o que deixa a coisa mais pesada ainda, né? Clipe, em novembro de 2002, o juiz Paulo Alcides Amaral Salles determinou que a MTV não exibisse mais a vinheta, embora ela já estivesse fora do ar. Além disso, a emissora foi multada em 7,4 milhões de reais, Nossa! que foi o valor pedido pelos promotores com base no que seria o público da MTV em todo o Brasil. Cada telespectador, portanto, teria direito a R$1 de indenização. Paz, não recebi meu R$1 de indenização. Me lembrei daquele meme do pica-pau agora. Em momento algum, a MTV sabia da existência dessas imagens, disse Edgar Ribeiro, porta-voz da emissora na época. A Folha informou que ele atribuiu o incidente a uma profissional que prestava serviços eventualmente à emissora, a quem foi encomendada a vinheta. E lá no início de 2003, foi feito um acordo entre a MTV e o Ministério Público, com a participação de Zico Goes, que era o então diretor do canal. E o acordo era que a MTV exibisse uma programação especial no Dia das Crianças daquele ano, entre o meio-dia e às 10 horas da noite, abordando os problemas da infância e da adolescência. Em artigo publicado na imprensa, o presidente da ONG Mensagem Subliminar, José Vicente Dias, declarou em 21 de outubro de 2003 que o acordo não foi cumprido e que estava bastante frustrado. Quem assistiu a MTV no Dia das Crianças esperando uma campanha especialmente dedicada às crianças, como acontece todos os anos na Globo e no SBT, por exemplo, decepcionou-se ao constatar que a programação foi normal, salvo algumas poucas participações de VJs nos intervalos falando sobre o Pacto, além de 2 programas que traziam no título a expressão Pacto MTV, como registrou a Folha Ilustrada, que traz a programação das TVs abertas e pagas, declarou.
O Todo-Poderoso é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Band entre 19 de novembro de 79 a 19 de julho de 80, em 174 capítulos, inaugurando o horário das 8 horas da noite. Bom, resumindo a história da novela, era o seguinte: tinha o Emanuel, que era um curandeiro com poderes paranormais, que dá início no hospital do Dr. Cristiano Navarro a sérios conflitos em torno da incompatibilidade entre fé e ciência. Tal discussão rui quando o demônio baixa no hospital para acabar com Emanuel e toma posse de Caio, um dos médicos do pronto-socorro, e de Marta, jovem perturbada que passa a cometer diversos crimes, como tirar a vida do mentor espiritual de Emanuel. A novela era bem aterrorizante, eu já falei sobre ela no meu iceberg de Lost Medias da Band, com mais detalhes, então se vocês quiserem saber melhor a respeito dessa história, eu aconselho vocês a assistirem aquele vídeo. E tinha até personagens que faziam parte de seita do capiroto. A novela também tinha 2 aberturas, e é o seguinte: na primeira, não tem nada demais assim, é uma abertura normal. Só que a segunda tem vários relatos de pessoas que assistiram a novela na época que dizem que ela era tenebrosa e que mostrava cenas do inferno tiradas das pinturas do Hieronymus Bosch. Não sabemos ao certo quais e como. Eu fiz uma possível montagem de como poderia ser essa abertura e vou deixar aqui para vocês, mas alguns dizem que era o quadro Jardim das Delícias, outros dizem que era do Juízo Final, ou Limbo. Então, me baseando nisso, eu tentei fazer uma montagem mostrando como poderia ser essa abertura bem assombrada. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Acredite se quiser, era uma série de documentários norte-americana apresentada pelo ator Jack Palance e sua filha. Mostrava várias histórias consideradas incríveis. Algumas a gente ficava meio, sei não, Rick, parece falso. E outras eram cheias de mistério. E segundo os apresentadores, eram todas reais. E essa aqui era a vinheta de abertura. O negócio era cabuloso, hein? Que merda é essa, velho? Acredite se quiser. Existe um encerramento do Zorra Total que é um tanto triste e bizarro, pra falar a verdade. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, mas Zorra Total? Zorra Total. A gente sabe o que aconteceu naquele dia em setembro com as tais torres. Eu não posso falar aqui porque o YouTube não gosta muito desse assunto. Então, após esse ocorrido em setembro, o Zorra Total resolveu fazer um encerramento em luto pelas vítimas desse atentado, né? Então, esse encerramento era um tanto bizarro, porque a gente não esperava isso da Zorra Total, né? Eram os atores olhando pra tela com uma cara séria, e é muito estranho porque a gente não espera isso de um programa de comédia, né? E muitas pessoas na época acharam super estranho, triste. Então, em respeito às vítimas, eles resolveram fazer um encerramento diferente. Isso foi legal. Foi legal, isso foi legal. A gente tem que admitir que isso foi legal. Isso aí foi um F gigante. Boa tarde, velho. Mas não precisava mostrar essa imagem no final não, viu, Globo? O Astro é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo, exibida de 6 de dezembro de 77 a 8 de julho de 78. Além disso, ela ganhou um remake em 2011. Aqui o foco é na primeira abertura, que para muitos é considerada uma abertura bem tenebrosa. Mutou a música. Ixi Maria, rapaz! Apareceu logo um Fábio de Telha, meu irmão!
foi do cabo que morreu, não foi, velho? Da menina pitanga. Te amo. Bom, gente, esse iceberg vai se encerrando por aqui. Eu espero que Foi vocês massa. tenham gostado. Foi legal. Se lembra de mais alguma abertura? Comenta aqui Foi embaixo. legal, foi legal. Não se esqueça Me de se pegou inscrever pelo nesse pé, canal. me pegou pelo pé. Tinham coisas que eu realmente não lembrava. Foi incrível, foi incrível. Vamos deixar o likezão. O pessoal no canal é Nostalgia. Ela tem bons vídeos, ela tem bons vídeos. Isso mesmo, muito doido. Agora é engraçado que eles falam de abertura, né? Vinheta e tal. A melhor vinheta os caras não botaram, que é a vinheta do Tela Máxima, apesar do filme do Tela Máxima ser uma merda, velho. Que é aquela do ferro. É da massa aqui, ó. Tela Máxima. Vinheta. A temperatura. Ó. Aí o filme era do Todo Lido. Isso tudo e o filme é, sei lá, Os Batutinhas. Simão, Fantasma Bundão.